Mini-bombas lançadas por drones atingiram com precisão forças sul-coreanas e, às vezes, lançaram bombas incendiárias de calor intenso. Os soldados reagiram ao ataque com rifles, mas erraram os tiros. Explosões ecoaram nas montanhas e campos, tingindo o céu de vermelho com fumaça de pólvora. Esse ataque resultou na morte de mais de 70 soldados sul-coreanos. A empresa militar privada chinesa usava drones com habilidade, mas, ao perceber o sucesso dos ataques, cometeu um erro. Um membro da empresa militar privada chinesa usou o termo pejorativo Bandi para a Coreia e ordenou que matassem todos. Era uma cena em que inúmeros drones estavam se dirigindo em direção às forças sul-coreanas. Centenas de drones no céu avançaram diretamente em direção aos soldados. Todos esses drones eram chineses. A China é uma potência em drones. Surpreendentemente, a China começou a desenvolver drones desde a década de 1960, estabelecendo instituições de pesquisa e design de drones principalmente em universidades, e os utilizava principalmente para pesquisas científicas, como fotografia aérea, exploração geológica e coleta de amostras atmosféricas. A produção de drones civis na China já passa de 5 milhões, com crescimento acima de 100%. Drones civis tiveram o segundo maior crescimento na produção de novos produtos industriais, atrás apenas dos robôs industriais, 68,1%, superando setores como novas energias, automóveis, baterias de íon lítio e células solares em mais de 10 pontos percentuais. A Dajian DJI, fundada em 2006, virou a líder mundial em drones. A Dajian DJI detém cerca de 70% do mercado global de drones civis. O problema é que a participação de mercado e as tecnologias de drones da China podem ser usadas como armas militares. Drones simbolizam a revolução nas guerras do século XXI, como visto na Guerra da Ucrânia, chamada de Guerra de Drones. Antes, a maioria das pessoas pensava que os drones serviam apenas para missões de reconhecimento, ou, no máximo, para assassinatos. Mas, com o uso intensivo de drones por parte da Rússia e da Ucrânia, entramos em uma era em que drones que custam apenas algumas centenas de milhares de wons conseguem incendiar e destruir tanques e veículos blindados. Avaliações apontam que a Ucrânia conteve as forças russas principalmente pelo uso integrado de drones, mísseis e artilharia de longo alcance. Os drones civis são excelentes em termos de custo-benefício. O preço de um drone usado para destruir um tanque é tão baixo que chega a ser mais barato do que um projétil de artilharia, mostrando uma grande eficiência em relação ao custo. O excelente custo-benefício dos drones civis, capazes de destruir armas caras do inimigo, foi um fator-chave para que a Ucrânia conseguisse sustentar a guerra por tanto tempo, mesmo com desvantagem em tropas, poder de fogo e armas de curto alcance. Da mesma forma, a Rússia também conseguiu prolongar o conflito ao integrar drones de forma ainda mais estreita em suas operações militares. Entre os drones civis, existe o drone-drone, de visão em primeira pessoa, que significa drone de visão em primeira pessoa, normalmente usado para filmagens cinematográficas. Esse drone realiza ataques precisos sem ser detectado por defesas aéreas inimigas. Esse drone custa até $3.000 ou 3,4 milhões de won. No entanto, o drone de Dajiang tem a função de identificar a localização de alvos como tanques ou baterias de artilharia e enviar informações ao operador da câmera, podendo também se transformar em um drone suicida. Como resultado, os drones civis estão sendo reconhecidos como um divisor de águas. Centenas de drones chineses começaram a avançar em direção aos soldados da 51ª Brigada da 12ª Divisão, acompanhados por um zumbido característico. Todos esses eram drones usados por empresas militares privadas chinesas. O som era ao mesmo tempo ameaçador e estranho. As ondas sonoras passando por cima das cabeças dos soldados eram tão agudas que pareciam arranhar seus nervos. Inicialmente, os soldados da 51ª Brigada da 12ª Divisão acharam que eram drones de reconhecimento, mas logo entenderam o erro. Uma pequena granada caiu bem no meio dos soldados, explodindo entre eles enquanto rastejavam tentando se proteger. Com um estrondo ensurdecedor, o chão tremeu e estilhaços quentes e pedaços de carne foram lançados para todos os lados. De repente, o soldado da linha de frente virou só pele, sem conseguir gritar. No local, restava apenas terra queimada misturada com o cheiro de sangue e de coisas queimadas. Os soldados estavam em pânico, correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer.
Dezenas de drones voavam sobre as cabeças dos soldados como feras selvagens, lançando bombas e se autodestruindo. Os gritos dos soldados podiam ser ouvidos por toda parte, mas logo cessaram devido aos ataques suicidas contínuos e aos ataques de sultão. Os sultões continuavam caindo e drones voavam pelo céu. Alguns soldados já estavam urinando nas calças de tanto medo. Naquele instante, outro drone fez um ataque suicida, gerando uma explosão brutal e destroçando o corpo de um soldado. Diante disso, o comandante do 1º Batalhão, que via tudo, ordenou o recuo. O comandante do 1º Batalhão recebeu o relatório e enviou uma mensagem de rádio. Mas a 2ª Companhia já não conseguia recuar organizadamente. Soldados que recuavam eram atacados e perseguidos por drones, que também lançavam bombas incendiárias, queimando grupos do Exército Nacional. Gritos de dor e fogo tomavam o local. Alguns soldados, em desespero, abandonavam armas e fugiam. Guerra não era brincadeira. Devido à batalha, a 2ª Companhia teve 40 baixas, enquanto a empresa militar privada chinesa não perdeu ninguém. Eles fugiram sem conseguir recuperar os corpos dos mortos. Foi devastador. Aqueles que fugiram apressadamente para um local seguro ficaram em choque com a cena devastadora que testemunharam. Alguns deles estavam chorando alto. A voz do 2º comandante não alcançou os soldados, que já sabiam. O terror causado pelos drones e as perdas devastadoras naquela batalha eram claros. Enquanto os soldados recuavam, os drones da empresa militar privada chinesa sobrevoavam, como se zombassem do medo deles. E então, com um zumbido, desapareceram num instante. No campo de batalha, onde as explosões e os tiros cessaram, restaram apenas corpos, destroços e equipamentos em chamas. A 12ª Divisão de Infantaria, a 51ª Brigada, precisou recuar naquele dia. Enquanto isso, a empresa militar privada chinesa estava posicionada em vários lugares da Coreia do Norte, fornecendo todas as informações que havia coletado ao exército norte-coreano. Eles conheciam a posição e o equipamento das forças sul-coreanas. Isso também era graças aos drones protegidos pela empresa militar privada chinesa. Aqueles pássaros voando no céu ali são todos drones. Chamamos Onipseta os veículos aéreos que voam batendo asas como pássaros ou insetos. O Onipseta, tecnologia biomimética, surgiu da tentativa humana de imitar pássaros ou insetos para voar. Porém, ainda não há onipsetas que transportem pessoas. A maioria é usada como veículos aéreos não tripulados. Em 2018, a China lançou o programa militar Pigeon para criar drones biomiméticos para uso urbano. Assim, em 2022, desenvolveu-se um Onipseta de 1.600 gramas e 2 metros de envergadura. Esse Onipseta, com bateria de lítio, voou por 1 hora e 30 seguidas. De longe, não dá para saber se o Onipseta é pássaro ou drone. Assim, as Forças Armadas acharam que era um pássaro, não um drone, e todas as informações foram enviadas para a China. Os Estados Unidos passaram a apoiar fortemente a Coreia, mas ainda não avançaram diretamente ao norte. Eles já estavam fornecendo equipamentos e munições equivalentes ao tamanho de 3 divisões. Os Estados Unidos não apoiavam uma guerra total contra a China, mas achavam que a Coreia não podia ser derrotada. Os Estados Unidos criaram um sistema logístico unificado e enviavam todos os suprimentos por uma rota única, o Porto de Busan. Os Estados Unidos usavam todos os aeroportos da Coreia para abastecimento aéreo e criavam depósitos de suprimentos em diversos locais. O que a Coreia do Norte fazia com ativos do governo nesse momento? Assim, a Coreia conduziu a guerra de forma mais eficiente, otimizando logística, informações e reconhecimento. Após a notícia de que Pyongyang estava em chamas devido ao ataque da Coreia e que o exército norte-coreano havia sofrido danos fatais na linha de frente, uma reunião de emergência do Conselho de Estado foi convocada na sala de conferências do Conselho de Estado em Pequim para discutir como responder à situação na Península Coreana daqui para frente. A sala de reuniões de mármore tinha clima tenso. A liderança chinesa via isso além de um problema da Coreia do Norte. Eles viram que era uma questão crucial para as Forças Armadas da China. A unificação da Coreia sob domínio sul-coreano, expulsando até forças chinesas, era vista como uma ameaça direta aos interesses estratégicos da China. Eles concluíram que os PMCs chineses enviados por eles provavelmente não durariam muito. Os outros altos funcionários também pareciam concordar totalmente com as palavras do primeiro-ministro da China. Por isso, o clima evoluía para a necessidade de se preparar para uma guerra total contra a Coreia. Na verdade, faz sentido, porque, do ponto de vista da China,
A Coreia do Norte é tanto uma zona tampão quanto um corredor para o Oceano Pacífico. Se a Coreia do Sul dominar a região, isso será uma ameaça para a China também. Sinuiju fica a 700 quilômetros de Pequim, capital da China. Chineses chamam a Península Coreana de Garganta. Desde o estado posterior Zhao, fundado pelos Xiongnu e os Jie, passando pelos Xianbei da dinastia Sui, os Han, a dinastia Song, Ming e até a China atual. Mais de 10 regimes do interior da China foram destruídos em situações de crise causadas pela instabilidade na Península Coreana e na Manchúria. No final do século XVI, a dinastia Ming enviou um grande exército à Coreia contra a invasão japonesa. No século XIX, apesar das dificuldades, a dinastia Qing também enviou tropas em massa à Coreia durante a rebelião de Imo e o movimento camponês Donghak. Na Guerra da Coreia, mais de 1 milhão de soldados foram enviados. Desafiando os Estados Unidos da América, a China ainda teme que a instabilidade na Península Coreana atinja a Manchúria e Pequim, levando o país ao caos. A história prova isso. Por isso, a China observa atentamente a situação na Península Coreana e se apressa em intervir. Já interveio e agora se prepara para um possível confronto total com a Coreia. Na sala do Conselho de Estado, em Pequim, um longo silêncio foi interrompido por uma declaração firme. Foi sugerido que não hesitassem em realizar um ataque nuclear. Quando o primeiro-ministro e o vice-presidente da Comissão Militar Central da China começaram a falar mais baixo, o clima ficou tenso e frio. Ataque nuclear era quase um tabu na China, mas agora isso mudou. Se a zona tampão chamada Coreia do Norte fosse destruída, era óbvio que o território chinês ficaria diretamente exposto às ameaças dos Estados Unidos e de seus aliados. Assim, Xi Jinping decidiu transmitir um aviso de que não hesitaria em usar armas nucleares. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China convocou uma coletiva de imprensa de emergência e anunciou uma mensagem firme para o mundo inteiro. Afirmou que os ataques à Coreia do Norte devem cessar, que a China usará todos os meios para proteger a paz na Península Coreana e recorrerá a armas nucleares se necessário. O anúncio da China surpreendeu o mundo. A China já destacou seu poder nuclear antes, mas raramente falou tão diretamente sobre um possível ataque nuclear. Veículos de imprensa estrangeiros como a CNN e a British Broadcasting Corporation transmitiram notícias urgentes dizendo que uma guerra nuclear era iminente, e as bolsas de valores do mundo inteiro começaram a despencar. O preço do ouro disparou sem controle. A China disfarçou suas tropas como voluntários e enviou dezenas de milhares de soldados à Coreia do Norte. A Península Coreana enfrentava turbulências. Após o anúncio de Pequim, ocorreu uma reunião no bunker subterrâneo em Seul. O presidente Lee Myung-han, junto com os principais ministros e assessores, tentou manter a calma, mas o clima dentro da sala de reuniões estava extremamente tenso. No entanto, o presidente Lee Myung-han surpreendeu a todos ao dar uma ordem inesperada. Ele instruiu que se preparassem para o desenvolvimento de armas nucleares. A indiferença de Lee Myung-han, a opinião alheia, antes vista como defeito, tornou-se uma vantagem nesse momento. A Coreia do Sul é considerada um país com um potencial nuclear muito alto. Chega a ser chamada de uma nação quase detentora de armas nucleares. A Coreia do Sul tem todos os meios de entrega de armas nucleares, menos mísseis balísticos intercontinentais, e infraestrutura para fabricar dispositivos de detonação. Embora ainda sem material nuclear, pode produzi-lo rapidamente se quiser. Já possui tecnologia avançada em reatores e indústria nuclear. A Coreia do Sul opera usinas nucleares há décadas. Já há excesso de combustível nuclear usado e é fácil produzir plutônio para armas nucleares. Por isso, a China respondeu com armas nucleares. Após o anúncio da China, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul também fez uma declaração oficial. A declaração da China é absurda e ameaça a estabilidade regional e a paz mundial. Resistiremos firmemente. Nossas ações contra a Coreia do Norte são legítimas para garantir a segurança da República da Coreia e a liberdade do nosso povo. Se a China continuar mencionando o uso de armas nucleares, a República da Coreia também irá declarar, tanto interna quanto externamente, que considerará todas as medidas de resposta, incluindo o armamento nuclear independente. O confronto nuclear entre a Coreia do Sul e a China provocou uma reação internacional imediata. Os Estados Unidos da América apoiaram a Coreia do Sul e ameaçaram sanções duras à China. Muitos países sancionaram economicamente a China, que respondeu impondo sanções à Coreia do Sul junto com seus aliados. Em especial, a Rússia apoiou a China e reagiu contra a pressão do Ocidente. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas foi convocado com urgência, mas não houve acordo por conflitos entre membros permanentes. A Península Coreana está se tornando cada vez mais o centro do confronto nuclear, e o mundo inteiro entrou em uma situação perigosa, sem saber onde a faísca da guerra pode surgir.
Atualmente, já fazia tempo que a Coreia do Sul havia declarado a mobilização nacional total. Era uma situação urgente, com até mesmo os reservistas e membros da defesa civil de todo o país sendo convocados. Milhões eram convocados em todo o país, mas muitos ainda não respondiam à ordem de mobilização. Cada vez que uma viatura policial passava, as famílias dos que não obedeceram choravam desesperadamente, e alguns até causavam tumulto nas ruas, perguntando por que só o filho deles estava sendo levado. O governo anunciou que não haveria tolerância para os que não obedecessem. Claro, todo esse processo foi amplamente divulgado pela mídia para o mundo inteiro. Muitos diziam que éramos cidadãos, não descartáveis pelo Estado. Havia quem defendesse isso. No incidente dos guerrilheiros de Gangneung, mais de 4.000 reservistas não responderam à convocação. Isso representava mais de 6% dos reservistas. Mas, quando a guerra realmente começou, esse número aumentou ainda mais. Todos eles foram presos um a um e estavam sendo punidos de acordo com os regulamentos pertinentes. Os danos na 11ª Divisão e 51ª Brigada de Infantaria foram tão graves que partes delas precisaram ser substituídas pela 17ª Brigada, que estava na retaguarda. Esses incidentes aconteceram pela falta de experiência em combate desde a Guerra do Vietnã. Além disso, a quantidade de treinamento também não era muita, e o nível de habilidade dos soldados também não era muito bom. E também havia uma escassez absoluta de sargentos e de oficiais subalternos. Então, talvez essas situações fossem inevitáveis. Algumas unidades cruzaram a linha de cessar-fogo para o território norte-coreano, mas nenhuma rompeu a linha de frente. Naquele momento, só a 1ª Divisão avançava para Kaesong. Nessa situação, a 52ª Brigada de Infantaria da 12ª Divisão de Infantaria também tentou atravessar a zona desmilitarizada, mas acabou se esforçando além do limite. Soldados da 52ª Brigada de Infantaria enfrentavam defesas do exército norte-coreano e a empresa militar privada chineses, com arame farpado e metralhadoras antiaéreas na linha de frente. A paisagem diante de seus olhos estava coberta por fumaça preta e mostrava sinais de destruição, resultado dos constantes bombardeios. O chão tinha minas terrestres, e os destroços dos bombardeios serviam de esconderijo para atiradores de elite norte-coreanos. Os soldados cruzavam o local, prendendo a respiração, enquanto a tensão os envolvia como suor. O bombardeio para a ofensiva começou. A Brigada de Artilharia da 52ª Divisão de Infantaria começou a disparar com obuseiros autopropulsados K9, lançando uma chuva de fogo. E as unidades de artilharia da 52ª Brigada de Infantaria também disparavam obuseiros autopropulsados K105A1, lançando chamas contra as linhas defensivas do exército norte-coreano e dos empresa militar privada chineses. Caças Força Aérea. 50 da Força Aérea voavam baixo e lançavam bombas. Diante do bombardeio, os soldados da 6ª Companhia da 52, a Brigada, acharam impossível alguém sobreviver, mas avançaram conforme as ordens. Ao tentar atravessar a zona desmilitarizada, cometeram um erro acidentalmente. A 6ª Companhia avançou rápido demais e expôs o flanco da 52ª à Brigada de Infantaria, abrindo uma brecha. Sem saber, a 52ª, a Brigada de Infantaria, acreditava que a operação ia bem e se preparava. Então, aconteceu. Os empresa militar privada chineses e o exército norte-coreano, ao perceberem, iniciaram intenso fogo de morteiros e metralhadoras. Drones atacavam a 6ª Companhia com o flanco exposto. Os empresa militar privada chineses investiram sobre ela como leões caçando na savana. Quando o poder de fogo do exército norte-coreano e dos empresa militar privada chineses se concentrou na 6ª Companhia, o pânico tomou conta e gritos começaram a surgir de todos os lados, com sangue espalhado por toda parte. A crise da 6ª Companhia colocava em risco todo o plano de rompimento da zona desmilitarizada da 52ª Brigada de Infantaria. Se o flanco fosse exposto, o 2º Batalhão desmoronaria. Então era preciso salvá-los. As minas explodiam e terra e sangue eram lançados para o alto. Metralhadoras, de origem desconhecida, passavam rente aos capacetes dos soldados. Eles resistiam com granadas de rifle e de mão nas trincheiras. Mas era insuficiente. Drones veículo aéreo não tripulado surgiram no céu nessa situação. A 6ª Companhia achou que eram drones de uma empresa militar privada chinesa e pensou que morreriam ali. Mas foi então. Os morteiros começaram a atingir com precisão a empresa militar privada chinesa e os soldados norte-coreanos. E logo, a batalha começou a ficar silenciosa. E então, uma unidade apareceu e começou a correr em formação de 2 fileiras diretamente para as posições defensivas norte-coreanas. Mesmo sendo montanhoso, eles correram como se fosse plano. Os soldados da 6ª Companhia da 52ª, a Brigada de Infantaria, só assistiram, surpresos e confusos. E então, eles começaram a operar drones portáteis.
E esses drones portáteis fizeram com que os drones da empresa militar privada chinesa caíssem repentinamente. O regimento de forças opositoras especializadas, chamado Unidade Jeongal, usou as montanhas para flanquear e atacar a retaguarda das forças norte-coreanas e da empresa militar privada. Usaram pequenos dispositivos de interferência em locais inesperados para desviar as tropas inimigas. 12 soldados disfarçados com uniformes norte-coreanos precisavam se infiltrar secretamente na retaguarda inimiga. Levantando o K-2C-1, eles causaram caos no acampamento norte-coreano. Só 12 homens mataram 60 inimigos. Em certo momento, devido ao tiroteio de 5 homens, não era mais a unidade Jeongal lutando contra os norte-coreanos, mas sim os próprios norte-coreanos lutando entre si, já que a unidade Jeongal havia causado tanta confusão no exército norte-coreano. Às 52, a Brigada de Infantaria cruzou a zona desmilitarizada. Nessa situação, as forças empresa militar privada chinesas começaram a resistir e tentaram impedir a 52ª Brigada de Infantaria, mas a unidade Jeongal atacou por trás e rapidamente aniquilou uma companhia inteira das forças empresa militar privada chinesas. Eles estavam correndo pelas montanhas com armas antitanque Panja Powers. Devido ao ataque de emboscada na região montanhosa, as forças empresa militar privada chinesas foram aniquiladas em um instante. Passaram. E as tropas chinesas também passaram. As tropas eram as forças empresa militar privada chinesas. Passaram! As tropas passaram pelas forças empresa militar privadas chinesas. Passaram!